Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva, professor de Administração Geral, Pública e Financeira. Mas na verdade hoje estou aqui para falar para você sobre uma técnica de estudos para que você possa melhorar aí o seu desempenho, tá bom? Bom, a técnica de estudo, na verdade, é a respeito dos mapas mentais. Como fazer mapas mentais. Só que para fazer um mapa mental é preciso ler, fazer uma leitura adequada do que você quer tornar, né? Quer criar um mapa mental. Veja, não dá para criar um mapa mental simplesmente do nada, do zero. Você precisa realmente fazer uma leitura e a partir daquela leitura criar o seu mapa mental. O que é um mapa mental, na verdade, pessoal? O mapa mental ele vai conter tópicos, né? Um tópico que é um assunto central, mais importante, e depois você vai ramificando, que nós chamamos de nós, criando assim subtópicos, tá bom? Então ele começa abrangente, mais amplo, e ele vai, na verdade, criando, aí você vai criando esses tópicos e subtópicos, detalhando cada vez mais aquela informação que você deseja. Um mapa mental que realmente tem a eficácia, que você consiga ter um bom desempenho, vai ser aquele mapa mental que você coloque o mínimo de informações possíveis. Ou seja, a partir do momento que você já entendeu como ler, fazer uma boa leitura do que você necessita para transformar no mapa mental, você só vai colocar as palavras-chave dentro desse mapa, tudo bem? Criando assim ramificações para que seja visível para você. Por que o mapa mental ele dá tão certo no estudo? Porque na verdade nós temos a memória fotográfica. Então você visualizar aquilo através de um diagrama, porque mapa mental nada mais é do que um diagrama, isso te ajuda a memorizar, a gravar aquela informação. É muito importante e interessante passar para você que o mapa mental bem eficaz seria um mapa mental com figuras, com imagens, além das palavras-chave. Mas se por acaso você tiver alguma dificuldade para fazer imagens, né? Por exemplo, eu sou péssimo para desenhar, e se eu for fazer um mapa mental à mão, eu prefiro fazer só na escrita mesmo, só escrevendo e criando tópicos. Tanto que eu vou aproveitar esse vídeo aqui e vou criar um mapa mental para que você possa visualizar isso, como que ele fica. Então veja, leitura, mapa mental. Só que se você realmente pretende passar num concurso público e ter toda a informação adequada, é muito interessante que você, além de fazer a leitura e criar seus mapas mentais, que você também resolva questões. A resolução de questões vai fazer com que o seu desempenho seja muito maior ainda. Tá bom? Não só a leitura, os mapas mentais, mas também aí a resolução de questões. Se você conseguir separar a sua matéria, o que você vai estudar, por temas, e conseguir questões voltadas a esses temas, você com certeza absoluta vai ter eficiência e eficácia no seu estudo, tá certo? Bom, mas se eu parasse o vídeo aqui, você muito provavelmente talvez pensaria da seguinte maneira: pô, será que realmente funciona? Eu quero ver isso na prática. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos praticar. Eu vou estudar aqui a Lei 8.112 de 1990, que é a Lei do Regime Jurídico Único, juntamente com você. Você vai acompanhar comigo. Eu vou fazer a leitura da lei, claro, não toda a lei, porque é importante também a gente separar por temas ou por trechos, tá bom? Quanto menor a informação, mais fácil a memorização, não é o contrário. Tem gente, por exemplo, que pega um livro inteiro enorme e começa a ler esse livro de cabo a rabo e depois acha que já está pronto para resolver questões de provas anteriores. Veja, um livro desse tamanho aqui, meu amigo, com tantas páginas, significa que eu tenho muita informação. E excesso de informação não vai ajudar a minha memória. O que vai ajudar a minha memória são na verdade, pequenos trechos. Guardar pequenos trechos para que você possa concluir e estudando aos poucos aquela informação, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos estudar um pequeno trecho da Lei 8.112. Então acompanhe comigo aí. Olha só. A Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos.
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A publicação consolidada da Lei 8.112, determinada pelo artigo 13 da Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, Capítulo único. Das disposições preliminares da lei. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Bom, pessoal, feita essa leitura aí, o que nós precisamos fazer agora? Criar o nosso mapa mental, evidentemente voltado a essa leitura. Tudo bem? Um pequeno trecho, são 4 artigos. Mas veja bem que interessante, para pensar aí. Já foi difícil para você guardar esses 4 artigos e olha só, 4 artigos que não tem incisos, não tem alíneas, não tem parágrafos, ou seja, bem secos mesmo, só o caput, né, dos artigos, e já começa a ficar bastante complicado o nosso entendimento e talvez muito mais ainda, evidentemente, a nossa memorização. Então é por isso que o mapa mental ele é tão interessante. Por quê? Porque agora eu vou pegar essa leitura que eu fiz e vou transformar no mapa mental. Então acompanhe comigo, olha só. A gente leu aí que no artigo 1º diz que esta lei estatui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos criar essa informaçãozinha através de um mapa mental. Então nós sabemos, ó, eu vou usar aqui o mapa mental, tá? Eu vou, na verdade hoje, eu vou escrever mesmo. Num próximo vídeo eu vou estar utilizando com vocês aí, na verdade, uma ferramenta, né? Um software, né? Programa para criar os mapas. Hoje eu vou escrever, gostaria muito que você fizesse isso, acho bem interessante, tá? Então veja, ó, a gente vai estar estudando a Lei 8.112/90, tá certo? Essa foi a leitura que eu fiz com vocês, ok? E aí, na Lei 8.112/90, nós aprendemos o seguinte, que essa lei, ela é para quem? Ela é para os servidores, não é isso? Ó, servidores, os servidores públicos, tá certo? E que tipo de servidores públicos? Os servidores públicos civis, não é isso? Foi isso que nós lemos. Esses servidores públicos civis, na verdade, eles são da onde? Da União, ok? Só que veja bem que interessante. Esse artigo 1º que nós lemos, nós percebemos que não é somente para os servidores públicos civis da União. E também os servidores públicos, olha só pessoal, acompanhem comigo, hein? Os servidores públicos das autarquias, tá bom? Autarquias, e também das fundações públicas, ok? Interessante isso. Então, as autarquias e as fundações públicas também terão seus servidores públicos. Então, servidores públicos, nós temos os servidores públicos civis da União, essa lei vai servir para eles, e também para as autarquias e também para as fundações públicas. Poxa, professor, dá um exemplo aí, né, de fundação pública, de autarquia, para ficar mais fácil a nossa vida, né? Claro, vou dar um exemplo aqui para você. A autarquia a gente pode entender como INSS. Fundação pública, temos aí o IBGE, tá? O IBGE é uma fundação, tudo bem? Então são exemplos aí. As pessoas que forem trabalhar lá
no INSS, no IBGE e todos os órgãos que compõem a administração pública direta, ou União, administração pública direta, serão considerados servidores públicos, tá certo? Bom, isso tudo no artigo 1º, né? O artigo 2º diz que para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, esse servidor público aqui é uma pessoa que vai ser investida, né, em cargo público. A pessoa vai ter um cargo público, ok? E mais uma informaçãozinha que a gente precisa é que no artigo 3º diz que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então veja, pessoal, que na verdade a gente pode até colocar aqui também essa informaçãozinha para nos ajudar aí no entendimento que cargo público é um conjunto de atribuições. A cor amarela não ficou legal, né, galera? Mas vai ficar assim mesmo, viu? Cargo público é um conjunto de atribuições. E os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, mais uma informaçãozinha aqui que a gente tem, evidentemente, do nosso estudo, é que esses cargos públicos, na verdade, são para todos os brasileiros, tudo bem? Todos os brasileiros. E nós teremos tanto cargos efetivos, tá bom? Como também cargos em comissão. Importante também colocar essa informaçãozinha aqui. E por fim, para fechar, artigo 4º diz que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, é uma proibição não absoluta, né? Tá bom? Então, ó, eu posso colocar aqui essa informaçãozinha aqui também, ó. Tá bom? Cargo gratuito não pode. Então, para ficar mais fácil aqui o meu entendimento, o que eu vou fazer? Eu vou riscar isso aqui, ó, assim, ó, para eu saber que não pode. Porém, essa proibição aqui, ela não é absoluta. E por que ela não é absoluta? Salvo previsão em lei, né? Salvo previsão em lei. Tá bom? Então é isso, ó, a Lei 8.112, ela é para os servidores públicos civis da União, ou seja, administração pública direta, para as autarquias como o INSS ou fundações públicas, tá bom? Cargo público é um conjunto de atribuições, onde esses servidores serão investidos, e os cargos públicos servem para todos os brasileiros, ou seja, qualquer brasileiro pode, se desejar assim, evidentemente, ser servidor público, podendo ter cargos efetivos ou cargos em comissão, e valendo que, evidentemente, a remuneração vai ser paga pelos cofres públicos, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver questões a respeito desse tema para você ver como que isso já caiu em prova de concurso. Olha só, para a gente ganhar tempo, eu preferi trabalhar com questões da organizadora CESP, que é aquela organizadora que trabalha com questões certo ou errado, afirmativas, né, ou assertivas, tá bom? Nós vamos ler a questão e vamos verificar se ela está certa ou errada. A questão diz assim, ó, ano 2012, Banca CESP, órgão TRE Rio de Janeiro, prova técnico judiciário, área administrativa. O regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112/90 aplica-se aos servidores civis da União e das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. E aí, gente, isso aqui está certo ou está errado? Bom, galera, essa informação ela está errada, né, pessoal? Mas, professor, por que está errado? Ué, você também sabe que ela está errada. Por quê? Porque nós fizemos até, inclusive, uma leitura e um mapa mental e percebemos que é para a União, para as autarquias e para as fundações públicas. Empresas públicas não, e sociedade de economia mista também não. Por quê? Porque esses dois casos aqui, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, eles serão regidos pela CLT. E sendo regido pela CLT, significa que serão o quê? Empregados públicos. Tá? Por isso,
essa questãozinha aqui, ela está errada, tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Submetem-se ao referido regime jurídico apenas os servidores civis ocupantes de cargo na administração direta federal, aí incluídos os servidores do Ministério Público da União, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. E aí, tá certo ou errado? Lembrando, pessoal, que essa questão caiu no ano de 2013 para o concurso, né, do órgão STF. Galerinha, essa questão ela está errada, né, pessoal? E por que ela está errada? Porque ela diz aqui que o regime jurídico único é somente apenas aos servidores civis ocupantes do cargo na administração direta. Não! Também a administração pública indireta, que nesse caso aqui nós temos as autarquias e temos também as fundações, beleza? Além, claro, do Ministério Público, Senado, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, também a administração indireta, autarquias e fundações. Por isso a questãozinha está errada. Viu como fica muito mais fácil? Ler, fazer o mapa e depois resolver questões? Fica tudo encaixado na mente, né? Vamos lá. Próxima. Questão ano 2006, Banca CESP, órgão Ancine, prova analista administrativo. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, acessível a todos os brasileiros, é criado por lei, verdade, com denominação própria, ou seja, vai ter um nome, né, vai ter uma denominação cargo, e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter tanto efetivo como também em comissão. Opa! Aqui tá tudo certinho. Olha só, essa questãozinha é muito bacana, porque essa questão ela já vem conceituando o que é cargo público, né? Tudo bem? Quem tem, na verdade, a acessibilidade a esse cargo público, todos os brasileiros, e como que vai ser esse cargo público, né? Tem denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos, e vale lembrar também, até vou grifar isso aqui, ó, que é criado por lei. Beleza, galera? Então assim eu finalizo esse vídeo sobre mapas mentais, como fazer mapas mentais, né? Lembrando que eu usei aqui uma mesa digitalizadora, uma caneta, então, claro, tive uma certa dificuldade aí de ficar escrevendo, mas eu creio que você entendeu. E a ideia é que você faça o seu, faça você mesmo, tudo bem? Por quê? Porque o seu mapa mental vai ser personalizado para você, assim como esse mapa mental foi personalizado por mim, tá bom? Ele vai servir mais para mim do que para você, com certeza, tá bom? Bom, eu fico esperando você aí no próximo vídeo. Aliás, eu vou pedir para você o seguinte: se inscreva no meu canal, basta você clicar no botão vermelho aí, inscrever-se, e aí quando o vídeo estiver no ar, você saberá. E sabe uma maneira legal aí para que o próximo vídeo esteja no ar o quanto antes? É simples, é fácil. Basta você deixar seu comentário aí, tá bom? Quanto mais comentário tiver, com certeza isso me motiva mais a fazer o próximo vídeo, tá certo? Bom, a gente se encontra então no próximo. Um grande abraço a todos.